Bem-vindos ao podcast A Reforma que eu preciso. Olá, como vai você? Meu nome é Arthur, estou aqui com o pastor Rômulo. Tudo bem? A gente está nesse momento no gabinete da primeira, aqui de Campo Grande, e a gente começa mais um A Reforma que eu preciso. Esse ambiente de conversa em que a gente tem tentado olhar para a visão de mundo bíblica, para a visão de mundo reformada e ver como ela é importante, relevante e útil para as questões práticas da nossa vida. Hoje, em especial, o A Reforma que eu preciso, ele para um momento para conversar diretamente sobre aquilo que trouxe a gente até aqui, a Reforma Protestante. Por isso, esse é o nosso título. A gente tenta olhar para a Reforma e ver como ela nos ajuda a desenvolver o caráter cristão, o caráter bíblico nas nossas vidas, com as reformas que a gente precisa. Então, para a gente poder ser rápido, objetivo e prático, eu vou passar a palavra para o pastor Rômulo também falar com vocês e poder iniciar nos respondendo a seguinte pergunta: qual é a principal motivação da Reforma Protestante em todo o seu processo histórico em que ela acontece e por que, de forma simples, direta e prática, pastor Rômulo, essa motivação ela deve ser vista para a gente com apreço, com relevância hoje para a nossa vida diária, prática, no meio dos nossos afazeres? Bom, Arthur, acho que esse tema é extremamente relevante, a reforma que eu preciso, especialmente a razão da reforma protestante, é porque ao longo de praticamente 12, 13 séculos, uma única instituição, naquele contexto, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela era detentora de toda a verdade. E todas as coisas precisavam passar necessariamente pelo crivo de uma única instituição. Então, primeiro tem o renascimento cultural, que vai trazer a reboque uma mudança nas artes, na cultura, na filosofia e também na religião. E esse movimento, quando desemboca na reforma protestante, numa forma de humanismo daquela ocasião, ele vem começar a questionar o que é a verdade. A verdade está na mão de quem? Nós precisamos de alguém que vai nos mediar até Deus. E como é que a gente consegue viver para a glória de Deus? Qual é o centro da vida? Então a reforma protestante começa com um movimento de inquietação de alguns homens em relação à verdade, a chegarmos ao conhecimento de Deus, e dentro disso, um ponto que vai ser crucial vai ser a salvação. Então, nós vamos ter a volta da Escritura como palavra de Deus, a volta de Cristo como único mediador entre nós e o Senhor, e especialmente a volta da graça de Deus para a salvação e a glória de Deus como sendo o fim último das nossas vidas. Então a reforma vai vir daí. E se você olhar, isso é importante para hoje, porque especialmente nessa sociedade fragmentada que a gente está vivendo, em que o que mais as pessoas precisam, apesar da gente estar num Brasil em que todo mundo precisa de tudo aqui, a gente não tem o básico, mas talvez nesse homem pós-moderno o que mais a gente está precisando é de sentido para viver. E voltar para a Escritura, voltar para Cristo, voltar para a glória de Deus, seja talvez o maior legado hoje, em que a gente não vai ser mais a sociedade do consumo, a sociedade do cansaço, a sociedade do espetáculo, mas voltarmos a ser uma sociedade que tem a glória de Deus como centro. Sensacional. Me parece, então, que tem alguns marcadores que dá para a gente deixar de forma bem prática para quem nos escuta, para poder aplicar na própria vida. E aí eu queria que, mencionando alguns deles, você pudesse também ajudar a gente aprofundando isso, pastor Rômulo, no seguinte sentido. Me parece que a reforma ela vai lidar, então, com desafios na interpretação da salvação em determinado momento histórico, para a gente ser simples e direto aqui, né? Acho que a questão da salvação pelas obras, a questão das penitências exageradas, a questão da pouca ênfase na fé, né? E me parece que a reforma ela tem como marca essa noção de que a gente é salvo pela ação de Deus. Essa ação de Deus que chega a gente pela fé. Só que isso produz resultados práticos, uma vez que a salvação ela não está separada da santificação, né? Da vida diária espiritual. A gente tem trabalhado isso nesse mês doutrinário aqui na primeira, inclusive, né? Falando desse processo de regeneração, de justificação pela fé e como isso resulta na santificação. E aí me parece que o marcador nesse sentido
que aparece nos reformadores, e aí a gente entende agora o porquê com a sua fala, é a questão da ênfase de volta para a lei de Deus, né? Ok. A noção de que Deus nos criou para uma vida boa, para um jardim muito bom, para um mundo que ele criou para ser pleno, pacífico, em que a gente se localizasse também de forma plena e pacífica e desfrutasse daquilo, e nos deu por isso a sua lei, as suas ordens, né? Então, você vê essa ênfase na Reforma Protestante dentro dos principais nomes, Lutero, Calvino, Butzer, outros importantes daquele contexto, como a lei de Deus, ela é enfatizada nesse sentido criacional? Não tenho a menor dúvida, até porque, por exemplo, os reformadores vão ser esses homens que, no final das contas, eles estão trazendo a reboque a duas coisas, né? Primeiro, eles vão trabalhar a Bíblia como palavra de Deus e vão trabalhar essa ênfase da lei de Deus, não como se fosse uma lei natural, né? No nosso tempo aí, você que é do direito, essa questão da lei natural como algo imaterial que você precisa descobrir, enfim, não dessa maneira, mas eles vão trabalhar a lei de Deus como sendo algo revelado, inclusive do conhecimento natural, mas não da natureza num teste, mas como se Deus tivesse criado todo o mundo para que funcionasse de acordo com as suas ordenanças. E isso necessariamente parte da revelação de Deus, tanto natural quanto da revelação geral. E essa que é a grande questão, assim, a gente fala muito pouco de um reformador de segunda, terceira geração, que é o Comênio, por exemplo, que vai trabalhar essa questão educacional, por exemplo, a partir da Bíblia e a partir do conhecimento de Deus. Você estudou, por exemplo, muito Altúcios, trabalhando, por exemplo, a questão de lei, Estado, a partir das coisas de Deus e da vida e da Escritura. A Pierre Viret foi outro que trabalhou bastante essa questão de teológica, mas também da vida pública. Ou seja, a gente pode dizer que a reforma foi um avivamento, Arthur, para voltar, para trazer assim, a lei de Deus como norma. E lei, nós não estamos falando só do decálogo, nós estamos falando de Deus regendo a vida inteira da gente. A reforma vai olhar isso. Hoje a gente está pensando, por exemplo, num homem como sendo uma construção social. Então, o homem é só uma construção social. A reforma protestante vai olhar para a gente e dizer assim, não, o homem não é uma construção social. O homem é um homem criado em aliança com Deus. Então, o pecado é a ruptura dessa aliança e Cristo é a volta dessa aliança. O que eu quero dizer? A reforma é um reavivamento para olhar o mundo como um todo como um palco da glória de Deus. Acho que é basicamente isso. Legal, legal. E aí, eu acho que dentro dessa discussão, nesse apontamento que você fez agora, quando a gente fala que a reforma ela traz a ênfase de novo para a salvação pela fé. Acho que essa é a grande marca, talvez, da primeira geração da reforma, né? Mas aí a gente cai num erro de pensar que por ter uma ênfase na salvação pela fé, as obras ganham uma interpretação distante disso, o que não é verdade, não, né? De maneira nenhuma. Quando a gente pega os reformadores, dentro desses que a gente mencionou, eu enfatizaria o que o Butzer e o Calvino escreveram sobre o assunto. Nunca houve uma distância para eles, né, entre fé e obras. Pelo contrário, né, as obras elas não salvam ninguém, mas elas sempre estão no contexto da fé, de quem tem fé. Então, a fé é um processo integral, único, em que alguém toma um novo sentido de vida e aquilo resulta nas suas obras. A luz ela entra e toma conta de todos os membros, né, como Jesus pregou a Nicodemos, né, explicando Ilumina a questão tudo. ilumina tudo, né, a questão da regeneração, da nova criação. Ela é um processo que toma conta das obras, né? O apóstolo Paulo pregou, né, os Efésios 2:10, né? Vocês são criação de Deus realizada em Jesus para as boas obras. As boas obras. Então, eu acho que a gente comete um erro, muitas vezes, como reformados evangélicos, em enfatizar demais a doutrina da salvação pela fé, pela graça, da graça irresistível, da regeneração, da vocação eficaz,
da justificação como ação do Espírito, né? Isso. E a gente até da eleição também. Da eleição, né? E a gente perde de vista que as duas coisas elas nunca foram separadas. Aquele que tem fé, ele tem uma vida diante de Deus, um coração exposto diante de Deus, né? Até porque se você for olhar, eu acho que isso é bacana biblicamente falando, né? Você vê as 7 cartas do Apocalipse, você percebe a igreja de Éfeso, por exemplo, que é uma igreja que não tem nenhum tipo de problema doutrinário nela. Ela é muito boa doutrinariamente falando. Mas aí, por exemplo, você olha a igreja de Laodiceia, que Deus não tem nenhuma reclamação porque eles são uma igreja extremamente próspera. Mas qual o problema? Falta fervor no coração. Falta ardor no coração. Por quê? Porque para Jesus isso nunca foi um problema. Porque se você for olhar o texto bíblico, ele está andando no meio da igreja e ele diz que ele conhece as obras do povo. Então, a grande questão é doutrina, obra, fervor do Espírito. Isso nunca foram coisas que andaram separados. Perfeito. Nem para o Novo Testamento, nem para a boa doutrina. Porque a grande questão não é assim, olha, essa igreja tem uma boa doutrina, mas ela é uma igreja que as pessoas não têm um coração bom, não têm um coração íntegro, não têm um coração reto. Ou o contrário, aqui as pessoas têm um coração reto, íntegro, mas não têm boa doutrina. Esse paradoxo, para a Bíblia, isso não é verdade. Porque uma vez que o homem nasceu de novo, ele nasceu de novo para viver para Deus. Bom. Ele nasceu de novo para viver para Cristo. Então não existe essa coisa assim, primeiro eu apresento as obras para depois ver a minha salvação, ou então eu tenho a minha salvação para ver as obras. Isso não é um paradoxo bíblico. Você nasceu de novo, você é um crente para viver a vida que Deus separou para você. Sim, e aí então nesse sentido me parece que olhar para essa relação de fé e obras separando as duas é uma coisa muito marcante do nosso tempo, né? Do nosso tempo. Em que a gente foi treinado e criado numa visão de mundo Grega, clássica, secular, né? Que separa a orientação religiosa de vida, que deveria ficar para a vida privada, e a questão prática das obras, que deveria ser a vida pública, né? Isso. E as coisas não se separam, cara. Não, de forma alguma. E o que eu acho que é interessante, eu queria deixar de forma bem prática, que é uma questão social, política, né, da Reforma Protestante na época, que realmente a Reforma Protestante foi um evento histórico muito marcante para impedir as pessoas de sofrerem da opressão religiosa. Sim. Né? De obrigar as pessoas a terem uma fé. As Bíblias, pela Reforma Protestante, eram traduzidas, né, para diversas línguas diferentes. Os reformadores mais conhecidos chegaram para nós desde aquilo que a gente chama de pré-reforma, talvez, e depois as primeiras gerações, segundo, com a tradução da Bíblia para a linguagem comum, ou seja, saindo do latim para todo mundo poder acessar a Bíblia, ter uma visão da fé a partir daquilo que a Escritura ensina, né? Por isso o solo Escritura tão marcante e tudo mais. Então, com certeza, o que eu queria deixar com esse comentário para aquele que nos escuta, a Reforma Protestante, ela foi um elemento muito importante para abençoar a pluralidade das pessoas, no sentido de que as pessoas não deveriam ser oprimidas na sua orientação religiosa. Sim. Mas a ideia aí não é de sustentar um secularismo. Acho que isso é importante ser dito. São coisas diferentes. Muita gente, eu já vi alguns historiadores afirmando, eu acho isso perigoso, um muito relevante chamado Graham Maddox, por exemplo, só para um pontinho de aprofundamento legal da área, que ele fala que a Reforma Protestante ela foi um grande agente de secularização. Por quê? Porque ela tira o poder da mão da Igreja Católica, né, naquele contexto. Mas a motivação, na verdade, ela é o contrário, né? A Reforma Protestante ela está lidando com essa separação da vida pública e da vida privada e dizendo bem assim, todas essas vidas, elas pertencem a Deus e a gente deveria viver elas diante de Deus. Sim. Né? E aí entra um ponto muito importante, que aí eu acho que não está destacado tanto na primeira geração do Lutero, mas na geração do Calvino e depois dele, que é a ênfase sobre a questão da idolatria, né? Aquela noção de que nós somos criados por Deus, para Ele a gente se move, mesmo que seja para negá-lo, e que o nosso coração, se ele não se voltar para o Deus Criador, ele vai se voltar para outros ídolos. Para idolatria, né? é isso aí. Então, eu acho que a Reforma Protestante ela ajuda a gente a dizer que, ela mostra para a gente, né, ela enfatiza de novo na história que
nós, não é que nós somos religiosos, como alguns estão afirmando por aí, mas é que a nossa vida, ela depende de Deus. É isso. Ela vem de Deus, depende de Deus, e em tudo que a gente faz, a gente está diante de Deus, né? Aquela expressão famosa do latim que o pessoal veio citando, né? Coram Deo, coração diante de Deus. Então, como que você acha que isso responde ao dilema da gente, pós-modernos, que hoje tende a jogar as obras para um lado, a fé para o outro às vezes, preferindo ideias doutrinárias e não entendendo que as obras elas têm que estar junto da vida da fé, elas nunca estão separadas. Como é que você acha que isso aí eu acho que a primeira coisa, assim, Arthur, que acho que a reforma vai ajudar a gente de uma maneira muito espetacular, é nesse ponto que você está falando do secularismo, e eu acho que para você que está ouvindo isso é muito importante, porque quando a reforma protestante traz o só a escritura, e ela vai negar, em certa medida, o magistério e a tradição da igreja, em qual sentido? A reforma não está abrindo para uma vida secular. Ela está dando, pelo contrário, uma expectativa de liberdade para que você não dependa de uma instituição, ou de um governo, ou de, no nosso tempo, de uma ideologia para ler a realidade. Por quê? Porque quando a reforma diz assim, uma Bíblia para cada pessoa, você tem a liberdade para interpretar o texto. O que ela está querendo dizer? Ela está indo contra aquela doutrina católica da humildade, porque alguém poderia falar bem assim, Arthur, mas você sabe mais que São Tomás de Aquino? Você sabe mais do que Santo Agostinho? 2000 anos de história. Isso! Então, o que a reforma protestante está dizendo assim, eu não nego eles, mas por outro lado, eu não nego que tenho acesso direto a Deus. E eles podem ser instrumentos, mas quem diz que eles estão completamente corretos? Perfeito. Quem diz que uma geração inteira não pode ter se perdido? O livro de Juízes trata isso, por exemplo, para nós. A geração de Josué, a geração de Josué ia logo depois, não falou da palavra de Deus. As demais gerações não conheceram o Senhor. Por quê? Porque erraram. Sim. Então, a tradição pode falhar em determinado momento. Então, o que a reforma está trabalhando? A relação direta de Deus com a gente e a gente com Deus, sem precisar de nenhum outro mediador que não o Senhor Jesus Cristo. Sim. Agora, o problema é que usa-se esse tipo de argumento que eu estou dizendo para um individualismo absurdo, dizendo então que ninguém precisa prestar conta para ninguém, a igreja sou eu, e vamos viver de acordo com uma licenciosidade, como se Jesus não tivesse se manifestado para a sua igreja. Então, cada um vai ler a Bíblia e você precisa ter o seu momento devocional, ok, mas o papel da igreja é importante, que é onde Deus opera, Deus trabalha, Deus está com o seu povo, Deus está cuidando do seu povo. Então, o que a reforma veio fazer nessa perspectiva foi trazer a liberdade e veio trazer a autoconsciência para a vida da gente. E isso vai desembocar, aí levando para a questão que você tinha falado objetivamente da questão das obras, cara, isso vai levar para uma vida que, na verdade, ela já deveria ser vivida diante de Deus. E isso faz com que você conscientemente adore a Deus com o seu coração e que você pode chegar até Ele. Então, perpassando por todas as áreas da nossa vida, da maneira com a qual a gente lida com tudo, com família, casamento, sexualidade, poder, dinheiro, governo, como tudo isso vai ser submetido ao poder de Cristo e à glória de Cristo. Ainda mais no nosso tempo, cara, que é um tempo extremamente ideológico, de uma hiperindividualidade absurda, um tempo de exacerbação de todo mundo só buscando os seus prazeres, e a felicidade, diferente do que se dizia lá atrás, se compra no nosso tempo. Sim, acho que é isso. O pessoal tá brincando que a felicidade não se compra, né? Mas com o dinheiro, mas que ajuda bastante, né? A frase do nosso tempo. Porque o nosso tempo já não é tão anti-religião assim, né? A gente gosta de uma moral legal, né? De uma ética no lugar. Nossa. Só que, aproveitando esse ponto, Rômulo, eu acho que aí tá uma ênfase da reforma protestante que muitas vezes a gente esquece, né?
Às vezes a gente se apega muito às ideias doutrinárias, como se elas fossem abstratas, e a gente não percebe que a reforma, esse processo tão importante para a gente de resgatar a importância da fé, a vida diante de Deus, ocorreu de forma simples na vida desses reformadores, se dedicando às suas comunidades, né? A gente tem aqui na mesa do gabinete, para você que é da comunidade ou está nos visitando, a mesa do gabinete ela é decorada hoje com um desenho da Genebra da época do Calvino, né? Que mostra, e eu estava vendo um post sobre ele hoje no Instagram, falando sobre como o Calvino ele foi um reformador que ele não buscou fama. Ele não buscou uma... Ele é genial, quem lê as institutas dele, as obras dele, os comentários bíblicos, né, os escritos sobre oração, vê o quão profundo ele foi, mas sempre em serviço à igreja dele, à comunidade dele. Tem aquele relato, né, de que ele pregando em uma igreja antes de sair para o exílio, ele estava pregando sequencialmente, Salmos. Né, nos Salmos. Ele sai, quando ele volta, ele segue pregando do salmo que ele tinha parado, né? E a dedicação constante à comunidade, à fidelidade às escrituras. E eu acho que muito mais, porque a Genebra, da época do Calvino, ficou conhecido como um modelo de visão de mundo mesmo. Sim. De como a igreja ela é dotada da fé, da adoção de filhos, porque a gente é enxertado no corpo de Cristo, a gente é salvo, santificado no meio da comunidade, e nisso a gente é esvaziado dos deuses desse mundo, dos ídolos que tentam tomar o nosso coração o tempo todo. O coração como fábrica de ídolos, que o meio calvinista sempre menciona, é uma noção que vem dos ensinos do Calvino, né? E ele mostrando que, na verdade, a vida cristã ela é esvaziada desses outros ídolos, dessas outras lutas, desses... E na nossa época a gente tem muitos deles, né? A gente tende a pensar que a gente tem... Outro dia a gente conversava, né, que a gente tende a pensar que a gente tem menos deuses do que os idólatras que aparecem na Bíblia, mas a gente tem um monte, né? Imagem, prazer, sucesso, dinheiro, comparação, e muitas vezes tu toma conta da própria ego, muitas vezes tu toma conta da própria teologia, né? Quando na verdade o que a reforma está ensinando é o seguinte: o que o ser humano precisa? Voltar para Deus. Como que o ser humano volta para Deus? Relacionamento com aquilo que ele deu pra gente, onde ele se revela, que é a Bíblia, e aonde ele ia tratar os nossos corações pela providência dele, que é a comunidade da fé. E ao entorno disso, uns servindo aos outros, nas necessidades uns dos outros. A reforma na época do Calvino foi tomando as proporções de ajudar quem está do lado, das profissões ganhando um outro sentido, das vocações, do serviço ganhando um outro sentido, né? As pessoas de fato servindo como uma vocação de fé, algo que Deus nos deu para a gente atender as necessidades dos outros. Então, eu acho que a reforma ela é o melhor esquema para você que está ouvindo a gente, as doutrinas protestantes, as filosofias reformadas, né? Para você se localizar no mercado de trabalho, para você entender como você pode servir a Deus no talento que você tem, na porta que Deus te abriu, na habilidade que você recebeu, numa faculdade que você fez, numa profissão que você já exerce, porque Deus te chamou para, com isso na mão, assim como Calvino fez em Genebra, servir quem está do lado. E nisso a igreja ela é servida, nisso a gente caminha e conhece de Deus. E aí um ponto que eu ia tratar, e a gente já caminha para o final da conversa nesse ponto, Romulo, que é como isso chegou para a gente de forma muito legal também, em reformadores, entre aspas, que são mais recentes, né? Sim. O Abraham Kuyper, por exemplo, que é um calvinista que trabalhou na Holanda no século XIX, ele desenvolveu aquele princípio da soberania das esferas, né? Simplesmente para dizer que Deus é soberano sobre todas as áreas da vida, né? Aonde aquela frase famosa que não há nenhum centímetro quadrado no universo para o qual Jesus não possa apontar e dizer é meu. Então, a mensagem da reforma ela ganha um outro peso, né? Conforme a vida moderna vai, as cidades vão crescendo, que é tudo isso, cultura, tudo que a gente vai fazendo, tudo isso pertence a Deus. E ele chamou a gente para viver no meio disso em relacionamento com ele, né? Comenta um pouco sobre isso, Romulo. Porque um dos lemas da reforma, eu acho que isso é muito interessante, é que eles entenderam que o trabalho não estava terminado. Eu acho que essa é a parte interessante. Quando você termina de ler, por exemplo, o livro de Atos, acho que Lucas, quando escreve, ele usa um recurso, acho que extremamente interessante, literário, porque a pergunta é, Paulo está preso, e aí, o que aconteceu com ele?
E eu acho isso curioso, porque assim, a gente sabe, a história da igreja conta que aconteceram várias coisas com o apóstolo Paulo. Sim. E depois disso a igreja também continuou. E a reforma protestante, usando essa ideia, é assim, a reforma não terminou com eles. Por isso que eles diziam que igreja reformada sempre reformando. Sim. Porque não quer dizer que a gente não vai ter que procurar uma prática diferente no nosso tempo, porque a gente vai ter que entender. A gente vive num mundo plural, diverso, e a gente vai precisar, sem abrir mão dos princípios, tentar articular a fé no nosso tempo. E os holandeses acho que entenderam isso. Assim, o impacto da reforma é tão interessante que se você olhar, por exemplo, onde estão os maiores índices de desenvolvimento humano no mundo hoje? Nos países em que a reforma aconteceu. Aí você vai, é Suíça, e depois os países luteranos, né? Suécia e tal. Isso aconteceu por quê? Bom, não foi por conta do iluminismo, do liberalismo ou dos movimentos coletivistas. Não, depois de 500 anos de história de cristianismo ali, sedimentando a visão do povo, sedimentando a visão de comunidade. Legal. E aí o que você tem 500 anos depois? Você só tem os maiores índices de desenvolvimento humano do mundo. Legal. Então, se a gente for honesto, a gente precisa olhar isso. E aí está trazendo, por exemplo, os holandeses. Eu acho que eles tiveram uma luta muito interessante contra um racionalismo chocante, um coletivismo chocante também, naquele contexto. Já um desenvolvimento de um hiperindividualismo, em que as pessoas, e o Kuyper diz isso, ele está dizendo, olha, o homem moderno, ele não está negando Cristo e o cristianismo, ele tá lutando contra o domínio romano ainda, em todas as instituições. E olha, esse cara está dizendo isso no século XIX, cara. Ele está lutando contra isso, contra um domínio de uma instituição. Por isso eles vão fazer as universidades livres, eles vão trabalhar exatamente esse conceito de liberdade, que a gente herdou, inclusive, hoje, né? A gente fala tanto de Estado laico no nosso tempo. Bom, quem inventou o Estado laico foi Calvino. Olha que coisa. Elaborou, aí, né? É isso aí, quem começa, né? Lógico. O objetivo é João Calvino. Porque o objetivo, na verdade, não era nem que a igreja não se metesse no Estado, acho que isso é importante. É que o Estado não se metesse na igreja. Acho que isso que é importante. Não que a gente esteja defendendo que a igreja precisa adentrar o Estado. Sim. Mas o conceito é exatamente esse, né? Governos não devem mexer com a noiva de Cristo. Acho que a gente precisa pensar nisso. Não, o legal esse ponto, porque eu acho que, para ficar bem prático para quem nos escuta, apesar de hoje a gente estar tentando falar mais propriamente da reforma, a gente já está chegando na modernidade, está falando de século XVIII, XIX. Claro, são os desdobramentos. Mas é que é só para se localizar. Assim, a reforma, ela foi um grande elemento de confronto para o domínio católico, com certeza. Por conta da noção de fé e de salvação. Naquele contexto, especialmente na segunda geração dos reformadores, né? Isso. Porque que vão realmente se desvencilhar do catolicismo. E eu falo isso porque a primeira geração, a gente pode conversar sobre isso em outro momento, ela estava tratando problemas de dentro da igreja, não buscando uma ruptura. Nem tem se falado muito, inclusive, na reforma protestante, como continuidade da tradição cristã, né? Como renovo, enfim. Mas o ponto que eu queria fazer é o seguinte, uma vez que surge uma resistência muito grande ao catolicismo, que vai culminar aí no modernismo, que é isso que o pastor Rom estava comentando, qual que era a noção que se tinha? De que eu tinha antes uma instituição muito grande, que era a instituição católica, que era a grande cola que unia todos os relacionamentos na Europa, né? Ela vai ser substituída pelo quê? Ou pelo menos vai ser confrontada pelo quê na modernidade? Por um Estado grande e forte. Por quê? Porque esse Estado grande e forte é que vai garantir a minha liberdade individual. Isso aí. E é interessante esse ponto, eu só estou falando isso para deixar de forma bem prática para você que está nos ouvindo, porque é aí que entra esses reformadores mais próximos de nós. Porque o que eles viram? Caramba, agora o Estado substitui a igreja nesse sentido, para garantir que os indivíduos tenham a liberdade que quiserem. Aonde está o critério para a vida agora? Não tem. A gente vai viver de acordo com o quê? É isso aí. E aí é legal que ficou um ditado, geralmente a gente fala que onde, na perspectiva cristã, né, da igreja, no meio da igreja, o pessoal fala, onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Lá na Holanda, tem um ditado dele que eles falam, aonde tiver 2 ou mais holandeses, ali tem uma associação. Porque eles se unem para tudo, justamente como um legado protestante. Porque a ideia é, eu descobri que Deus, ele me trouxe todas as dádivas que eu precisava, eu pego tudo isso, junto com quem está do lado, com o que ele tem,
e a gente entrega algo para aqueles que estão necessitados à nossa volta, e assim as comunidades elas vão crescendo. Então eu acho um ponto muito legal da gente tratar, apesar de poder ter ficado um pouco denso essa transição, mas eu acho que é legal para a gente dar esses materiais de consulta também para quem nos escuta. Claro. Porque aí a gente vai encontrar um monte de material bom que pode ajudar a gente a resolver os nossos problemas hoje, né? E especialmente, Rômulo, porque esse individualismo, ele viu a sua expressão máxima no nosso tempo. Que é aí que eu queria chegar para a gente encerrar. Que eu acho que o grande dilema da gente, como pós-modernos, cristãos inclusive, é o dilema da desintegração da vida, né? A gente está sempre desintegrado um do outro, a gente segue a nossa vida individual, privada, a gente tem os nossos gostos, a gente molda a nossa rotina e paga as nossas contas para o consumo. E só para isso. E só para isso. E aí me parece que essa desintegração ela encontra um grande adversário na Reforma Protestante, porque a perspectiva protestante ela vai integrar a gente de novo com a vida. Primeiro para com Deus, segundo para quem está do lado, e terceiro para, junto com quem está do lado, a gente servir ao mundo e às pessoas que lá estão precisando da gente em manifestação de amor, né? Seguindo o exemplo de Cristo. E aí, para a gente caminhar para o final, eu queria te propor que talvez você sumarizasse aí, né, resumisse como que essa fé que vem da Reforma Protestante nessa visão, que integra a vida toda debaixo de Deus e do domínio de Deus, ela ajuda a gente no nosso tempo que é tão desintegrado. Esse fato, a desintegração é geral, tá, gente? Assim, a sociedade colapsando, pessoas cada vez mais ilhadas, pessoas cada vez mais separadas umas das outras. Você vê os absurdos, pessoas de longe defendendo lados em guerras que estão a centenas de milhares de quilômetros distantes da gente. Desterramento, o Ron Kuyper chama isso, né? É, legal. Um completo desterramento, assim. Não que a gente seja favorável a qualquer guerra, mas assim, o que é um absurdo é alguém tomar lado em guerra, nessa perspectiva, assim, né? A milhões de quilômetros, sendo que os índices de morte, especialmente no nosso país, são maiores do que os índices da guerra. Então a gente acha essa coisa meio estranha. Como é que pode... A gente está preocupado com o que está acontecendo do outro lado do mundo, mas a gente não está preocupado com o que está acontecendo aqui, perto da gente. Não que a gente não tenha que se manifestar sobre o que é certo e errado lá, né? Ok, mas de qualquer maneira, não faz o menor sentido. O único lugar que nós podemos ser agente de transformação e mudança é em volta da gente. Aqui. Dentro da nossa casa, dentro da nossa família, mas a gente não olha essas coisas. E eu acho que assim, o legado da Reforma Protestante é exatamente esse. A nossa religação com Deus através de Jesus, ela primeiro vai nos levar a viver em aliança com Deus e com o povo dele. Eu acho que isso... Então, esse é o primeiro... a volta. É uma reintegração, não a uma espiritualidade do sozinho, do eu, mas é uma volta a uma espiritualidade da Igreja de Cristo, daqueles que viverão na eternidade juntos. E eles são convidados a viver a eternidade agora. Agora, não é sair resolvendo os problemas do mundo como se a gente fosse revolucionário, porque, na verdade, nós vamos ser antirrevolucionários, né? Mas o objetivo é que a gente consiga se juntar, e eu acho que esse é o grande legado da Reforma Protestante, e se associando, e eu não estou necessariamente falando de associações, estou falando da gente se associar para ir resolvendo os problemas pontuais que estão em volta da gente, que são coisas que a gente consegue resolver e fazer, que aí a gente descentraliza a vida num estado, ou numa igreja, ou num leviatã enorme. E a gente começa a descentralizar isso, começa a resolver os problemas que a gente está vivendo em volta. E talvez o meu bairro precise de uma escola. Então a gente se junta para montar uma escola que vai resolver aqueles problemas. E não fica esperando que um governo federal vá resolver alguma coisa. Acho que essa é a noção que os reformadores vão trazer para a gente. Assim. Sim. Associem-se para que vocês trabalhem essa piedade. Eu acho que ela vai ajudar a gente bastante. Muito legal, né? Nessa palavra, o significado dessa palavra piedade, né? Às vezes a gente é ensinado sobre essas ideias como sendo muito abstratas. Pois é. A gente quer interpretar o mundo todo, falar sobre todos os problemas, resolver todas as coisas.
Ao mesmo tempo, quando nós somos chamados à responsabilidade, muitas vezes a gente falha em jogar essa responsabilidade para os outros, porque os políticos deveriam resolver aquilo, o conselho da igreja deveria resolver aquilo, É isso. Sei lá, o conselho tutelar deveria resolver o problema outro e tal. Só que eu estou me lembrando aqui de um jornalista muito interessante aqui do Brasil, Martim Vasques da Cunha, que ele fala assim, eu vi de um comentário dele que eu achei bem legal, que ele fala assim, às vezes a gente quer resolver todos os problemas do mundo, mas na verdade a gente precisa entender o seguinte, a gente é limitado, num lugar limitado, onde Deus nos colocou, aqui eu estou parafraseando, tá? Mas o ponto dele e aí, vivendo num lugar de forma consciente, me dedicando de forma simples onde eu estou, pode ser que eu seja relevante na vida de quem está do meu lado, né? É isso. E sabe o que você está falando? Por exemplo, a gente falou dos reformadores, que você falou do Calvino. Calvino nunca quis ser um reformador, ele só era um pastor de igreja. Calvino. Não, ele queria ser o pastor da igreja. Legal. E aí ele escreve as Institutas num contexto pastoral, porque era um pastor escrevendo para nobres, mas também escrevendo para o povo, escrevendo para todo mundo, era um pastor trabalhando. Aí Lutero queria ser Lutero, nunca quis ser Lutero, ele não estava preocupado com isso. Eu sei que tem essa visão aí, né, da ética protestante, do Max Weber e tal. Não, cara, Lutero nunca quis. Ele é um reformador político. Isso é uma loucura do século 20 e 21 que transformou a política na mola mestra da história, como se fosse isso que movesse o mundo. Não, cara, como se fosse resolver todos os problemas do mundo. Não. O mundo é o mundo de Deus, da glória de Deus, em que a gente precisa descentralizar tudo e a gente precisa se tornar mais agente da vida nas coisas que estão em volta da gente, que são coisas que a gente tem realmente influência. Sim. Não ficar de maneira louca discutindo o sexo dos anjos, que não vai resolver nada. Muito bom. Só um resumo final e aí a gente encerra. A reforma, ela lida num momento histórico com o problema da fé. Nós somos salvos pela fé e pela ação de Deus. E aí a nossa forma de vida está intrinsecamente ligado com isso. As duas coisas não estão separadas. E isso toca todas as áreas da nossa vida, inclusive nos nossos dias. Porque a reforma ela vai trazer integração para nós. Tudo está debaixo do domínio de Deus. É isso. E aí nós temos uma grande resposta para a nossa crise, né? Então, a mensagem que fica na reforma que eu preciso de hoje é que nós fomos salvos em Deus, é isso que a reforma protestante nos ensina, pela ação de Jesus Cristo, recebemos essa salvação pela fé como dom do Espírito, isso muda integralmente o nosso coração, a forma como a gente vê o mundo, e nos leva a uma nova forma de vida, santificada, que coloca tudo debaixo do senhorio de Cristo e que entende que não há nenhum lugar da vida em que Deus não toque, nenhum quarto, como a gente falou num outro episódio, nenhum cômodo onde o Espírito não chegue e que não pertença ao Senhor. E o que a gente entende então é que na perspectiva da reforma, que dá nome à nossa conversa, a reforma que a gente precisa, a reforma que eu preciso, que nós precisamos é que toda a nossa vida esteja diante de Deus. Toda a nossa vida pertence a Deus. E a gente foi chamado não a entregar o nosso coração, o nosso corpo, as nossas expectativas para os ídolos da época, para os desejos da época, mas tão somente para o Deus Criador que nos salva e que quer se relacionar com a gente. Na nossa perspectiva, com a conversa de hoje, essa é a reforma que a gente precisa e o recado que a gente queria deixar é que essa é a reforma que você precisa. A gente, como o pastor Romulo sempre gosta de dizer, manda um beijo no seu coração e até a próxima. Até mais!